Isso é próximo nível. Os drones da Rússia têm massacrado a Ucrânia por 3 anos brutais. Milhões deles, ataques kamikaze, invasões em enxame, uma constante ameaça aérea. Mas agora o Reino Unido acaba de revelar algo insano. Uma arma construída especificamente para caçar drones como esses no céu. Seu nome é Gravehawk. Isso não é um truque de alto orçamento ou protótipo chamativo. É um sistema real e divisor de águas que já está no campo de batalha. O Gravehawk, apoiado pela Dinamarca e feito sob medida para a Ucrânia, reinventa a defesa aérea ao reaproveitar tecnologia de mísseis da Guerra Fria em um abatedor de drones custo-efetivo projetado para a guerra moderna. E isso é um grande negócio, porque enquanto a Ucrânia tem produzido drones aos milhões para se manter na luta, tem queimado caros mísseis da OTAN. Apenas para impedir que os Shahids russos ataquem redes de energia, tanques e posições de linha de frente. Agora isso muda. Então, o que exatamente é o sistema Gravehawk? Como funciona e por que o Reino Unido esperou até 2025 para implementá-lo? E isso poderia ser o começo de um novo jeito. A OTAN luta em guerras. Vamos detalhar as notícias reais sobre o possível desenvolvimento do sistema de defesa pelos britânicos. O sistema antiaéreo Gravehawk foi mencionado pela primeira vez em anúncios de meados de janeiro do primeiro-ministro britânico Sir Keir Starmer. A adição dos Gravehawks à formação ucraniana fazia parte do compromisso do Reino Unido de fornecer mais de 5,7 bilhões em assistência econômica, militar direta e suprimentos para os sistemas de defesa do país. Contudo, os britânicos mantiveram-se relativamente reservados sobre o Gravehawk, levando a especulações sobre suas realizações exatas. Detalhes adicionais revelaram que os Gravehawks eram apenas lançadores de mísseis modificados, que poderiam usar alguns tipos diferentes de mísseis antiaéreos mais efetivamente do que os sistemas existentes na Ucrânia. Mas a forma como o Gravehawk usa os mísseis é inovadora o suficiente para que o sistema seja considerado uma nova abordagem da guerra moderna. Embora os sistemas de defesa antiaérea baseados em terra tradicionais tenham se saído bem em repelir as ameaças aéreas lançadas pela Rússia até agora, a guerra na Ucrânia representou uma mudança estratégica e ideológica significativa na forma como a guerra moderna está sendo travada. Antes da guerra, os sistemas terrestres foram projetados para remover mísseis de cruzeiro e balísticos capazes de voar sobre continentes. Alternativamente, os sistemas foram projetados para interceptar ou destruir aeronaves inimigas com a ajuda de sistemas de detecção de alerta antecipado em grande escala que varriam o céu em busca de alvos grandes e rápidos. Mas a guerra na Ucrânia não viu a Rússia depender exclusivamente de sua frota de mísseis de cruzeiro, como muitos inicialmente esperavam. A Rússia optou por adquirir drones kamikaze Shahed-136 do Irã. Esses drones foram projetados para voar longas distâncias e facilmente detonar sua carga explosiva ao contato, descartando quaisquer tentativas de sobreviver ao processo. Um dos principais benefícios desses tipos de drones é sua simplicidade, que leva diretamente à sua rentabilidade. Estima-se que um drone Shahed custe ao Irã entre 20 mil e 60 mil para fabricar. Atualmente, os exportadores de armas do país vendem por menos de 200 mil dólares, principalmente para a Rússia e seus aliados imediatos no exterior. Relatórios do início de 2024 sugeriram que a Rússia tem a capacidade de fabricar o mesmo drone, aproximando o custo total ao do modelo doméstico. Nesse ponto, a capacidade da Rússia de comprar outros drones poderia se multiplicar. Até agora, a Rússia tem aproveitado extensivamente o Shahed-136, capitalizando seu baixo custo, para lançar ataques massivos e sustentados contra a infraestrutura civil, redes de energia e instalações militares. Os drones Shahed funcionam como armas e mecanismos de sondagem, permitindo que as forças russas testem, identifiquem e mapeiem as capacidades de defesa aérea da Ucrânia e os padrões de resposta. Ao repetir ataques com drones baratos, a Rússia provavelmente obteve informações táticas sobre a defesa da Ucrânia e tentou reduzir a prontidão defensiva geral do país. Com o tempo, isso criou um método de guerra custo-efetivo que destacou o impacto estratégico da tecnologia de drones barata, porém altamente implantável.
Os ataques em enxame obrigaram a Ucrânia a gastar mísseis superficiar e recursos antiaéreos custosos, expondo vulnerabilidades e falhas na estratégia defensiva ucraniana e da OTAN. Um sistema de defesa terrestre que poderia competir com a velocidade do Shahed é o Patriot. Mas um único míssil Patriot Phased Array Tracking to Intercept of Target 3 custa entre 2 e 4 milhões de dólares. O Patriot não foi projetado para lidar com drones Shahed, mas com ameaças maiores, como aeronaves. No começo da guerra, quando Patriots e outros sistemas similares de defesa antiaérea foram enviados à Ucrânia, a Rússia quase desistiu de usar sua frota aérea, estimada ser 10 vezes maior que a Força Aérea Ucraniana. Em vez de explorar sua potencial superioridade aérea, a Rússia seguiu atacando a Ucrânia com mísseis e drones. As aeronaves foram usadas apenas para implantar bombas planadoras, colocando-as fora do alcance da defesa antiaérea convencional, enquanto as próprias bombas planadoras são mais difíceis de interceptar. Isso nos leva ao primeiro motivo pelo qual os Gravehawks poderiam ser a solução. Os mísseis AR-AR mencionados são uma solução econômica na guerra aérea, porém são famosamente implantados apenas por aeronaves, principalmente caças. Um caça normalmente carrega diversos mísseis AR-AR de tipos variados e utiliza seu computador de bordo para disparar o míssil em um alvo aéreo, geralmente outra aeronave. Mas a Ucrânia não recebeu muitos mísseis AR-AR, ou se recebeu, não conseguiu realmente usá-los. A razão para isso é dupla. Até meados de 2024, a Força Aérea da Ucrânia era composta principalmente por MiG-29 e Su-27Es, da era soviética. Embora a Ucrânia tenha obtido mais dessas aeronaves de países da OTAN, que as compraram de ex-membros soviéticos ou do Pacto de Varsóvia, sua força aérea permaneceu em grande parte incompatível com os mísseis ocidentais. Mesmo se a Ucrânia recebesse muitos mísseis AR-AR, suas aeronaves precisariam ser adaptadas com sistemas da OTAN para a implantação e orientação dos mísseis. Isso poderia deixá-los inoperantes por meses. Quando os primeiros caças ocidentais doados pela OTAN, como o F-16, começaram a sobrevoar a Ucrânia, a Rússia já estava comprometida com o uso de drones e tinha uma vantagem numérica significativa. A Rússia poderia usar suas redes logísticas para aproximar seus sistemas antiaéreos da frente de batalha. Os ataques de drones foram tão numerosos e frequentes que a Ucrânia teria que voar suas novas aeronaves em ritmo frenético para acompanhar. A maioria dos mísseis AR-AR tem alcance menor que os equivalentes superficiar. A Rússia poderia ameaçar a força aérea da Ucrânia usando drones Shahed e até mesmo drones sem carga explosiva como Iska. Então, mesmo quando a França reforçou ainda mais a força aérea ucraniana com Mirage, 2.000 caças, as aeronaves se mantiveram como sistemas de alerta precoce e defesa secundária da Ucrânia, devido ao receio de perdê-las em ataques diários crescentes. Esses dois fatores fizeram a Ucrânia depender de duas vias distintas de defesas antiaéreas. Os drones menores da Rússia, convertidos de quadricópteros comerciais, foram combatidos pelo exército de drones da Ucrânia e defesas de radar de curto alcance. Os resultados promissores deste último encorajaram o exército a usar táticas diversas para neutralizar esses alvos. Por outro lado, grandes mísseis como o de cruzeiro ou balísticos, usados ocasionalmente pela Rússia, foram combatidos por sistemas antiaéreos de longo alcance doados pela OTAN, como o Patriot. Isso deixou os Shaheeds como a opção intermediária da Rússia, forçando a Ucrânia a usar uma combinação de alerta precoce eletrônico e defesas antiaéreas convencionais para combatê-los. E os Gravehawks têm o potencial de combinar todos esses em um único pacote. A chave aqui está em como. Os Gravehawks são lançadores de mísseis terrestres compartimentados que utilizam mísseis AR-AR. Para começar, o próprio Gravehawk não é um veículo, mas uma solução. Consiste em 3 partes distintas que podem funcionar juntas ou ser adaptadas do estoque existente da Ucrânia. O componente-chave é o próprio lançador, que usa uma plataforma personalizada, que integra lançadores de jatos reformados de Su-20 e SETs e MiG-29 para implantar mísseis AR-AR. As duas peças de suporte são o console de comando e controle para mira precisa e um caminhão militar de 8x8 para transporte.
O lançador se encaixa no container de transporte médio, montado no caminhão, mostrando o potencial para produção em massa e transporte dos sistemas do Reino Unido para a Ucrânia. Como os mísseis Arar se comparam com os equivalentes lançados por terra? Por um lado, seu uso nega alguns benefícios dos jatos de combate como lançadores de mísseis. Os jatos sempre terão maior alcance operacional, liberdade de movimento e manobrabilidade para desviar de ataques inimigos e reposicionar para melhores ângulos de ataque. Porém, como a Ucrânia não pode usar suas aeronaves assim, a perda de mobilidade pode ser desconsiderada. Porém, os Gravehawks ainda possuem vantagens. Mísseis Arar são soluções favoráveis e precisas contra ameaças aéreas, permitindo que o sistema as utilize de maneiras inovadoras. Isso lhe dá muito mais vantagem ao lidar com alvos móveis, porém pequenos, como Shahid. Isso beneficia os custos operacionais gerais. Os mísseis Arar que o Gravehawk usa já estão em estoque na Ucrânia. Isso indica que o sistema é uma solução diferenciada em relação ao Patriot mais avançado e suas alternativas. Assim, a OTAN pode enviar outros tipos de mísseis para esses sistemas na Ucrânia, sem usar os interceptadores mais caros em alvos relativamente baratos e abundantes. A OTAN pode negociar com países que possuem mísseis compatíveis com os Gravehawks para enviá-los à Ucrânia, repondo os suprimentos sem recorrer aos próprios estoques dos membros, similar ao que fez com armamentos soviéticos. Isso separa as soluções para drones, mísseis de cruzeiro e balísticos, permitindo que a Ucrânia personalize suas defesas quando necessário. Da mesma forma, uma vez que o próprio sistema em si é basicamente um lançador de mísseis modificado, retirado de um jato. Ser adaptado em um container facilita o encaixe em diferentes veículos blindados ou caminhões para transporte. O caminhão 8x8 exibido é provavelmente apenas uma das opções de transporte, pois parece não trazer muito para o sistema, além de uma superfície plana adequada para fixar o container. Usar uma plataforma terrestre assim também pode reduzir o custo operacional de lançar um míssil. O sistema Gravehawk é projetado para ser operado por uma equipe de 5 pessoas, incluindo o motorista do transporte e a equipe de comando e controle. Em segundo lugar, ele elimina a necessidade de jatos famintos por combustível para criar um sistema eficaz de defesa antiaérea, que são caros para implementar. Difícil de mover sem ser rastreado pelo inimigo, e requer pistas de pouso dedicadas para a implantação. O último fato é o mais crucial, pois permite que os Gravehawks sejam uma nova forma de utilizar a munição que a Ucrânia já possui. No entanto, os Gravehawks não são uma invenção completamente nova, ao menos superficialmente. Relatórios que remontam a agosto de 2023 sugerem que lançadores terrestres estavam sendo testados para seu possível uso como lançadores de mísseis Arar, em vez de mísseis tradicionais superfície-ar. Os relatórios continham apenas fotos de um suposto Franken-Sam armado com mísseis Arar britânicos, sem detalhes adicionais, e usou um chassi Supercat modificado como base do veículo. O relatório de mais de 18 meses atrás sugere que esse tipo de arma está em desenvolvimento ativo há um tempo consideravelmente maior. Sua estreia foi praticamente um protótipo funcional usado na Ucrânia para testes de campo. Este não é um conceito novo, pois muitas outras armas e sistemas militares foram enviados para a Ucrânia nos últimos 3 anos para testes similares. No entanto, o Gravehawk mostrou-se um sistema completamente distinto, aproveitando o conceito de mísseis Ar-Ar, mas com um tipo diferente de armamento para melhorar a versatilidade operacional. A Ucrânia tem sido usada como campo de testes para armas modernas devido à natureza única da guerra em curso no país. O maior conflito prévio da OTAN foi a Guerra ao Terror, no início dos anos 2000. Lá, os Estados Unidos da América e aliados mantiveram um estrangulamento no Oriente Médio através da superioridade aérea e naval. Somente a difícil e remota geografia desacelerou as operações, reduziu a capacidade das forças aliadas e, por fim, transformou o conflito em um impasse. Isso durou cerca de 20 anos no total. Na Ucrânia, a situação é um pouco revertida. No início, a Ucrânia estava em desvantagem numérica e tecnológica, pois a Rússia era considerada como tendo um dos exércitos mais modernos e bem equipados do mundo. O mundo, mais tarde, perceberia que muito disso se baseava em tecnologia obsoleta e teimosia, em não adaptar estratégias de guerra às demandas modernas. Mas a Rússia ainda mantinha nível tecnológico similar.
Isso foi demonstrado em ambos os lados, usando drones de longo e curto alcance, particularmente drones comerciais modificados, para a maioria de suas operações ofensivas e de vigilância. Apesar da Ucrânia ter uma possível vantagem em inovação pura, a Rússia rapidamente a alcançou com sua capacidade de produção e quantidades superiores. Assim, a guerra na Ucrânia é um dos raros conflitos modernos onde nenhum lado pode exercer clara superioridade em qualquer aspecto bélico. Isso permite à OTAN testar suas armas mais recentes e analisar sua utilidade no cenário do combate contemporâneo. É provável que os Gravehawks já tenham se mostrado eficazes contra os drones de médio a longo alcance, como os Shaheeds, para os quais foram projetados. Qualquer relatório que recebemos neste ponto provavelmente terá um grau de confiança em sua eficácia. Isso demonstra que eles são verdadeiros ativos para a Ucrânia e, consequentemente, para o Reino Unido e a Europa, formando uma tela de segurança contra a Rússia. Mas quais mísseis os Gravehawks escolheram como arma de escolha? A resposta é o AR-11, ou míssil ARAR-R-73, um que a OTAN, na verdade, não produz ou utiliza nativamente. O R-73 é um míssil ARAR, guiado por infravermelho de curto alcance, desenvolvido pela União Soviética nos anos 80. O R-73 aprimorou significativamente o desempenho dos caças soviéticos e russos em combates aéreos de curta distância, proporcionando maior manobrabilidade e precisão de mira. Seu design aerodinâmico avançado e controle de vetor de empuxo permitem curvas acentuadas e engajamento eficaz de alvos ágeis, mesmo em ângulos extremos fora do eixo de visada. O míssil se destaca por sua avançada cabeça de busca infravermelha semipassiva, que possibilita um travamento eficaz pré- e pós-lançamento. Em jatos de combate, isso permitiu aos pilotos mirar o míssil apenas olhando para o alvo por um display no capacete, reduzindo muito o tempo de reação e melhorando a consciência situacional. Nos Gravehawks, uma funcionalidade similar é obtida com uma câmera de ângulo amplo montada no container do lançador, controlada pelo módulo de comando. O console trava eletronicamente no alvo para o lançamento. Em seguida, o míssil utiliza seu buscador infravermelho para prosseguir e praticamente assegurar um impacto. Além disso, o míssil R-73 possui uma resistência robusta a contramedidas como sinalizadores e sistemas de interferência infravermelha, aumentando a probabilidade de atingir os alvos pretendidos. Seu sistema de propulsão de alta velocidade permite aproximação rápida dos alvos, com velocidade máxima de Mach 2.5, minimizando a chance do inimigo de escapar ou montar defesas efetivas. A velocidade, manobrabilidade e tecnologia de orientação avançada tornam o míssil R-73 uma poderosa arma no combate aéreo atual. Mais importante, enquanto a OTAN não produz os mísseis, a Ucrânia já os possui em quantidade considerável, graças à sua herança da União Soviética, pois herdou uma parte significativa dos estoques de munição e equipamentos da União. Os Gravehawks são apenas uma das formas pelas quais o Reino Unido se tornou um dos principais apoiadores da Ucrânia em seu momento de necessidade. Essa relação positiva e apoio à Ucrânia só melhoraram nos últimos meses, especialmente desde o início do ano, coincidindo com a relação Estados Unidos da América, Ucrânia se tornando cada vez mais volátil. Quando Donald Trump se tornou presidente pela segunda vez, a postura ambivalente de sua administração em relação à OTAN e as mensagens contraditórias sobre a Rússia geraram incerteza na Europa. Reconhecendo os riscos de uma unidade transatlântica enfraquecida, o Reino Unido, França e, em menor grau, Alemanha e Itália assumiram um papel de liderança mais proativo, tornando-se alguns dos maiores apoiadores da Ucrânia. Num momento em que a Ucrânia necessitava desesperadamente de apoio internacional confiável contra a agressão russa em curso, a mensagem clara do Reino Unido, a assistência militar e de inteligência tangível e a defesa diplomática se tornaram cruciais. No fronte militar, as contribuições britânicas rapidamente se mostraram fundamentais para impulsionar as capacidades defensivas ucranianas. Uma das ações mais impactantes foi o fornecimento pela Grã-Bretanha de sistemas avançados de antitanque, especialmente as armas antitanque leves de próxima geração, ou Next Generation Light Anti-Tank Weapon.
Esses sistemas portáteis e fáceis de usar permitiram que os ucranianos combatessem efetivamente os avanços blindados russos, nivelando o campo de batalha, apesar das desvantagens da Ucrânia. Além disso, o Reino Unido lançou extensos programas de treinamento militar, como a Operação Interflex. Realizados geralmente em solo britânico, eles visam aumentar a eficácia de combate do pessoal ucraniano. Estima-se que mais de 51 mil soldados ucranianos se beneficiaram deste treinamento, adquirindo proficiência em táticas avançadas de combate, medicina de campo de batalha e estratégias defensivas, essenciais durante ofensivas russas em grande escala. Por fim, o Reino Unido desenvolveu e implantou sistemas mais avançados, como o AIM-132ASRAIM e a plataforma Gravehawk. Essa ajuda militar representou uma mudança na estratégia geopolítica da Grã-Bretanha. O Reino Unido vê a Ucrânia como um escudo entre a Rússia e o restante da Europa, especialmente os países da OTAN que fazem fronteira com ela. Não oferecer garantias de segurança à Ucrânia significa que a Rússia teria liberdade para atacar mais profundamente na Europa se tivesse a oportunidade. Recentemente, sessões parlamentares concordaram de forma unânime que o Reino Unido precisa ir além do apoio simbólico e desenvolver uma abordagem robusta e proativa. A postura firme do Reino Unido de enviar sinais claros para aliados e adversários visa fortalecer consideravelmente a resiliência e prontidão da Ucrânia para o combate. No momento em que a presidência de Trump criou uma paisagem transatlântica ambígua, questionando por vezes os compromissos da OTAN, a Grã-Bretanha reafirmou o apoio inabalável à segurança coletiva europeia e à coesão da aliança. Os líderes britânicos ressaltaram a importância da solidariedade contra a agressão russa, mobilizando aliados europeus para manter a pressão por meio de sanções, isolamento diplomático e apoio à soberania ucraniana. O Reino Unido tomou medidas diplomáticas, incluindo cúpulas e fóruns internacionais, para reforçar o apoio à Ucrânia. Isso levou à formação da Coalizão dos Dispostos, um grupo de membros da OTAN que aumentariam seu apoio econômico e militar. Ou até mesmo prometer forças de paz na Ucrânia, caso o conflito atinja uma fase de solicitação de cessar-fogo. Isso contrasta com o acordo proposto pelos Estados Unidos da América, que oferece menos garantia de segurança para a Ucrânia e tenta extrair o máximo dela. Esse papel assertivo e pressão geopolítica tranquilizaram não só a Ucrânia, mas também outras nações europeias preocupadas com um possível enfraquecimento do envolvimento dos Estados Unidos da América na segurança continental. A liderança visível do Reino Unido neste período crítico inspirou maior apoio dos membros da OTAN, fortalecendo a coesão da aliança. A Grã-Bretanha preencheu as lacunas deixadas pela hesitação na liderança dos Estados Unidos da América, reforçando a postura ocidental contra a Rússia e evitando fraturas na aliança. Agora, a Ucrânia deve aproveitar ao máximo as novas armas antiaéreas aprimoradas, já que a Rússia está aumentando a produção e implantação de bombas Shahed-Glide ao longo de 2025. Resta ver o quão eficazes serão os Gravehawks. Mas eles certamente forçarão a Ucrânia e a Rússia a continuar se adaptando e estendendo os limites de suas forças militares. Qual sua opinião? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e obrigado, como sempre, por assistir.